Papa Francisco, chefe da Igreja Católica e chefe de Estado. É esse olhar da política que trazemos agora numa conversa com Vitélio Brustolin. Ele que é pesquisador da Universidade de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, Vitélio. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Prazer conversar com vocês, apesar das circunstâncias do dia. Pois é, infelizmente, numa segunda-feira de luto em todo o mundo. Ao meu lado também está nosso editor de internacional, Diego Pavão. Vitélio, durante aqui a nossa cobertura, a nossa conversa, a gente destaca um dos papéis fundamentais do Papa Francisco no que se refere à questão de propor a paz em meio aos conflitos mundiais. Ontem, inclusive, na mensagem de Páscoa, ele fez referência ao conflito em Gaza. Em termos práticos, como se deu a atuação do Papa Francisco em conflitos como Gaza, como também a guerra na Ucrânia? Carol, ele desempenhou um papel considerado bastante corajoso, inclusive tomando posições que foram criticadas politicamente dentro do seu próprio país, dentro da própria Argentina. O próprio atual presidente da Argentina, Milei, o criticou durante a campanha, depois pediu desculpa, foi conversar com ele. O Milei também criticou o Xi Jinping da China e também está indo conversar com o Xi Jinping. O Milei tem essa postura, mas o Papa Francisco, inclusive, não foi para a Argentina durante o seu papado, justamente para não prejudicar essa questão, a questão política de como ele era visto dentro do seu próprio país. É importante que as pessoas entendam que a cidade do Vaticano, ela é um Estado reconhecido pelo direito internacional desde 1929, pelo Tratado de Latrão. Então, Carol, o Papa, além de chefe da Igreja, de sumo pontífice da Igreja, ele é um chefe de Estado, o chefe do menor Estado do mundo, que é a cidade do Vaticano, um Estado que tem entre 800 pessoas e 1.000 pessoas, um Estado muito pequeno. Tem uma guarda suíça desde 1500 e pouco. Essa guarda suíça atua para proteger o Papa, são cerca de 110 soldados, é o menor exército do mundo. Mas esse Estado, Carol, inclusive emite passaporte. Então, o Papa fala pela Igreja, uma Igreja que tem entre 1,3 e 1,5 bilhão de pessoas no mundo, é muita gente ainda seguindo a Igreja Católica. Isso vem numa redução, esse número, mas ainda é muito grande. E é o chefe de um Estado, é um enclave dentro da Itália, um bairro muito pequeno, de 0,44 quilômetro quadrado, Carol. Professor Vitélio, obrigado pela participação aqui de novo na CNN com a gente. A gente fala de um Papa que é um chefe de Estado, mas é ao mesmo tempo um diplomata, de certa forma. Como é que o senhor enxerga o lado diplomático do Papa Francisco e, claro, a função que ele desempenhou em relação a isso na Igreja Católica? Bom dia, Diego. Olha, teve várias questões bastante atuais, né? Então, teve a questão do papel das mulheres dentro da igreja, isso também implica no papel das mulheres na sociedade em geral. Ele mandou fazer um estudo sobre o papel das mulheres no diaconato, num papel dentro da Igreja Católica que ainda admite o casamento, tradicionalmente admite o casamento. Então, em 2016 foi criada uma comissão para fazer esse estudo, só que em 2019 essa comissão apresentou um resultado sem consenso. Então, não houve uma reforma nesse sentido dentro da Igreja Católica, mas ele combateu a corrupção financeira, né, reduziu várias contas dentro do Vaticano, dentro do Estado da cidade do Vaticano. Ele pediu desculpas a povos indígenas no Canadá, por exemplo, em 2022. Ele, inclusive, falou sobre genocídio cultural, veja só, Diego, de que a Igreja Católica teria promovido um genocídio cultural em povos indígenas no Canadá, o que é bastante polêmico e controverso. Se a gente pensar, por exemplo, na história do nosso próprio país, do Brasil, uma das razões para as grandes navegações que os portugueses e os espanhóis tiveram para vir para as Américas foi justamente difundir a fé católica. Teve também a questão de uma resposta mais incisiva ao abuso sexual dentro da igreja e, é claro, as questões envolvendo críticas às guerras. A gente está num período muito conturbado da história da humanidade, com conflitos no Oriente Médio,
Israel, Gaza, mas também países vizinhos no Líbano, na Síria, e com o Irã com um papel fundamental nesses conflitos, porque alimenta esses grupos e também fortalece a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Então, é um período bastante conturbado. Eu vou só finalizar dizendo que na Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica, a Santa Sé, o Vaticano tiveram um papel de neutralidade, inclusive criticaram quando panfletos foram lançados sobre o Vaticano, dizendo que a Roma não seria bombardeada. De fato, ela acabou sendo, a parte ferroviária de Roma foi bombardeada, mas o Vaticano tinha um temor de que a cidade do Vaticano fosse bombardeada para tentar tirar o Mussolini do poder, já que a Itália era uma aliada do eixo, né, dos nazistas com o Império Japonês. Então, houve um papel fundamental da Igreja Católica naquele momento, com o Papa Pio XIII, e neste momento ainda o Papa Francisco tentou um diálogo para nós não chegarmos a um conflito maior, como nós vimos há 80 anos, Diego.